E aí, tudo bem? Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa mecânica Newton, né, gravitação newtoniana, perdão. Na última aula a gente demonstrou a segunda lei de Kepler e hoje a gente vai, provavelmente eu vou dividir essa aula em dois também, mas a gente vai falar da energia, né, enfim, energia potencial gravitacional, potencial efetivo, discutir o gráfico do potencial, tá? A gente vai ver de fato como que as órbitas saem a partir do gráfico da energia, né? Ou só da equação da energia mesmo. A gente vai ver que a gente vai chegar numa equação, né? Tanto para elipse, uma equação para hipérbole, para parábola, para circunferência. Então, assim, como eu disse no começo, né? Seria mais fácil a gente fazer tudo em termos de mecânica lagrangiana, mas não coloquei isso como pré-requisito. Então, vamos na raça aqui na mecânica newtoniana mesmo. E, enfim. Bom, primeiramente, né, a gente terminou a última aula demonstrando a segunda lei de Kepler, né? A gente viu que, então, algumas relações importantes. O momento angular conservado, né, isso que determina a segunda lei de Kepler. Basicamente, o conteúdo da segunda lei de Kepler é inteiramente em cima do fato do momento angular dos planetas, né, ser conservado. Por isso que as órbitas são todas confinadas num plano. Então, nossos graus de liberdade se reduzem a dois, né? R e θ, que a gente está usando coordenadas polares. E uma das principais relações que a gente viu é que a derivada temporal, ddt, de m r θ ponto, é mr θ ponto ou é mr θ ponto quadrado? Vamos ver aqui, ó. mr θ ponto, mr quadrado, θ ponto é igual a zero. Só que o que é mr θ ponto? Mr quadrado θ ponto, né? É o momento angular, ou seja, dl dt é igual a zero. Isso aqui é a segunda lei de Kepler, né? E, bom, se você lembrar das equações 1 e 2, ou eu chamei de A e B, não lembro, eu acho que foi 1 e 2 mesmo. Lá da primeira aula, né, que a gente tinha passado de coordenadas polares para coordenadas, desculpa, de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, eu vou relembrar você aqui, a gente tinha uma equação que era R dois pontos menos R ponto, desculpa, R θ ponto, isso daqui era igual a menos G emissão sobre R2, a gente tinha isso, e a equação 2, que era exatamente essa daqui, né? Então, eu nem vou colocar, já está aí. Derivada no tempo do momento angular, ou de mr2 θ ponto, é igual a zero. Beleza? O que a gente vai fazer agora para tentar chegar na energia? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação 1 e multiplicar por m, por exemplo. Então, antes disso, eu vou somar r θ ponto dos dois lados. Se eu somo r θ ponto dos dois lados, eu fico com r dois pontos, que seria meio que a aceleração, né, radial, é igual a r θ ponto, né, menos g emissão sobre r2. Aí eu vou pegar e vou multiplicar essa equação inteira por mzinho, né? Então eu tenho que mzinho r dois pontos é igual a mzinho r θ ponto menos G emissão mzinho sobre R2, que é a força gravitacional. Agora, né, aqui eu tenho M R θ ponto. É quase isso daqui, né? E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu sei que θ ponto é L. Então vamos lá. Por essa equação aqui, né? Já que a derivada... Vamos lá. O que está dentro do parênteses é o momento angular. Ou seja, M, R, θ ponto é o momento angular, L. Mas, isso significa, então, portanto, que θ ponto é igual a L sobre M R2, tudo bem? Isso é o θ ponto. Então, o que eu vou fazer? No lugar de θ ponto, aqui, eu vou substituir por θ ponto... Desculpa, aqui é um θ ponto quadrado, né, pessoal? Isso aqui é θ ponto quadrado. Eu vou substituir o θ ponto por L sobre MR2. Como está tudo ao quadrado, vai ficar o quê? MR, dois pontos. É θ ponto quadrado mesmo, né? MR
exatamente, a primeira equação, que a gente chamou de A ou B, de 1 ou 2, eu não lembro, ou se foi de A ou B, era essa e essa, né? Essa daqui, na verdade, era θ ponto quadrado, essa aqui tem o θ ponto só. Então, MR dois pontos é igual a... Então, eu vou abrir, vai ficar MR, no lugar de θ ponto, eu vou colocar o θ ponto, que é o momento angular sobre MR2. Como está tudo ao quadrado, eu vou levar tudo ao quadrado aqui. Menos G, Mzinho, sobre... Aqui é um R2, né? Sobre R2. Beleza. O que acontece? Vou abrir esse quadrado aqui. Então, eu vou ter que trazer essa equação aqui para cá. M, R, dois pontos, é igual a MR. Abrindo aquilo ali, a gente tem L quadrado, M quadrado, R a quarta. M quadrado, R a quarta. Vai matar esse R, vai ficar um R a 3 no denominador. Aqui a gente vai ter menos G, Mzinho, sobre R quadrado. Então, né, matou um R aqui com um R a quarta. Chegamos na equação MR dois pontos igual a M, vou colocar assim, ó, ML2. Ah, tem um M que mata aqui também, né? Então fica só L2 aqui em cima. M quadrado mata com esse M, fica só L2 aqui. L2 sobre MR3. Certo? É isso, né? O primeiro cara. E o segundo cara é menos G, Mzinho, sobre R quadrado, que é justamente a força gravitacional. Tá bom? Então você veja, aqui é como se eu tivesse força, né? Porque é massa vezes aceleração, só que é uma aceleração específica, igual a alguma coisa que tenha relacionada com o momento angular, né? Que seria o nosso, não é o nosso θ ponto, mas é alguma coisa relacionada com o momento angular, menos a força gravitacional. É isso que essa expressão está dizendo. A força está associada com o momento, que a gente sabe na prática que está, nesse caso aqui com o momento angular, menos a força gravitacional. E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa equação. Vamos, tá, pra gente fazer isso, eu acho que o certo é eu apagar tudo aqui, porque agora vai começar um bocado de conta. Você fala, nossa, agora, você vê, velho, agora a gente vai começar a fazer um monte de conta aqui, deixa eu apagar tudo. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação inteira por dr dt, ou seja, a velocidade radial, né, dr dt é a derivada de r em relação ao tempo, e vou integrar no tempo. Você fala, por que você vai fazer isso? Primeiro porque eu posso, né? Porque derivar no tempo e integrar no tempo são operações inversas, dá na mesma, não estou mexendo em nada. Então, basicamente, deixa eu só copiar essa equação aqui. M, R, dois pontos, é igual a L2, eu apaguei aqui, L2 sobre MR3, L2 sobre MR3, menos G, Mzinho sobre R2. Então, guarda essa expressão aqui e vamos brincar com ela. Vou integrar no tempo e derivar no tempo, tá? Como, por exemplo, se você tiver, sei lá, uma função f de x, se você faz derivada de f de x com relação a x e integra em dx, isso daqui dá a própria f de x, que é o que você tinha antes, certo? Então, basicamente, se eu integrar no tempo, se eu pegar a derivada de r em relação ao tempo, eu sei que r é uma função do tempo. O vetor r, né, ele varia com o tempo. Então, se eu pegar o vetor r e derivar no tempo e integrar no tempo, eu não estou mexendo em nada, eu posso fazer isso, beleza? Então, eu vou fazer, tá? Confia em mim que vai dar certo, certo? Então, vamos lá, é o seguinte. Integrando, então, vamos lá. Primeiro, né, o lado esquerdo, então. Né? Então, basicamente, eu vou pegar essa expressão aqui e vou multiplicar por dr dt e integrar em dt. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. O m é constante, sai fora da integral. Fica m integral de r dois pontos. dr dt não é r ponto, a notação que a gente está usando. Então, eu vou colocar aqui r ponto, que é dr dt. Ficou isso aqui, o primeiro cara, certo? Já que a massa é constante, ela sai fora da integral. O segundo, a gente vai simplesmente escrever integral
de L2 sobre MR3, tudo bem? Menos G, Mzinho, sobre R2, R ponto, né? Que é dr dt. E aí eu posso separar essa integral aqui, né? A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, a integral desse cara, dr dt, menos a integral desse cara, dr dt. Então é isso que eu vou ter. Vou ter aqui, então, o lado esquerdo continua igual, m integral de r, dois pontos, daqui a pouco a gente vai reescrever esse cara de um jeito um pouco diferente, r ponto dt. Isso aqui é igual a, vamos separar essa integral então. Primeiro a integral desse cara aqui, integral de L2 sobre m R3 dr dt, que é r ponto. Vou escrever dr dt, mas eu vou escrever r ponto mesmo. R ponto é dr dt, menos a integral agora desse segundo cara. G, mzinho, sobre R2, r ponto dt. Tudo bem? Tudo bem. A gente fica com isso. E aí, qual é o próximo passo então? Bom, a gente tem a integral de r ponto dt. Isso aí é dr, né? Como eu mostrei naquele caso. A integral de f de x com relação a x integrada em x é a própria função f de x. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, a integral de dr, vamos lá, dr, que é uma função do tempo, em relação ao tempo, dt, se essa integral é em relação ao tempo, eu estou derivando em relação ao tempo, isso daqui é simplesmente r de t, né? Isso daqui é r. R de t mais uma constante, né? Porque essa é uma integral indefinida. Mas enfim. Então, a integral de dr de r ponto dt é dr, certo? Ou melhor, é r. Ou dr, né, no caso. É dr. Beleza, o que isso significa? Significa que, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever, bom, eu posso, de certa forma, né, isso aqui na verdade é a notação de Leibniz, eu vou escrever r ponto como dr dt, porque vai ficar claro o que eu vou querer fazer aqui. Eu vou manipular essa equação desse jeito. Vou escrever o lado esquerdo, integral de r dois pontos, r ponto dt é igual a integral de L2 sobre m R3. No lugar de r ponto, se eu escrever dr dt, vai ter dt que mata. Na verdade, né, isso aí é a regra da cadeia, né? Quem é matemático vai estar bravo aí, cortando o diferencial. Mas na prática o que acontece é a notação de Leibniz ajuda a gente, né? Isso aqui é o que é r ponto? R ponto é dr dt. dr dt. E eu tenho um dt aqui. É como se fizesse isso. Na verdade, na prática, o que a gente faz é a regra da cadeia, né? dr dt dt é dr, certo? Então aqui vai ficar só um dr. Então aqui aparece dr. E a mesma coisa aqui, né? Então menos a integral de g, mzinho, sobre r2 dr. E acontece uma coisa curiosa aqui. Antes disso, eu vou mexer do lado esquerdo desta equação. Por quê? Vamos lá, eu tenho aqui integral... Não vou nem pegar isso. Pega esse cara todo aqui, ó. O que é esse cara? Quem que é r ponto? R dois pontos, no caso. R ponto dt. Eu posso escrever isso daqui, pela regra da cadeia, a gente já fez isso algumas vezes, como ddt de r ponto quadrado, tá? ddt, na verdade, 1/2 de ddt de dt de r ponto ao quadrado. Por que eu posso escrever isso? Qual que é a derivada de r ponto ao quadrado? Eu sei que r ponto, eu sei que r, no caso, é uma função do tempo. Tá aqui, ó. R depende de t. Então, para derivar isso aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Ou seja, qual que é a derivada de r ponto quadrado? Primeiro, cai o 2. Se cai o 2, vai matar o meio. O meio já morre aqui, certo? Agora eu tenho que derivar
R ponto em relação ao tempo. Então, aqui fica 2, pera aí, 2, R ponto, R ponto, e aí eu derivo dr ponto dt, que é R dois pontos. R dois pontos dt. É exatamente o que a gente tem ali. Na verdade, é o dobro do que a gente tem ali, né? Por isso que eu coloquei 1 meio aqui. Para matar exatamente esse 1 meio. Mata com esse 2, a gente fica com... A gente volta a ter o que a gente tinha antes. Então, ao invés de escrever R dois pontos, R ponto dt, eu posso condensar tudo como 1 meio de ddt de R ponto quadrado. Isso vai ser mais conveniente, né, para ajudar a gente. Então, a gente vai ter, deixa eu apagar tudo isso daqui, eu tenho a colinha aqui. Já escrevendo o lado esquerdo dessa forma aqui e o lado direito também, né, a gente já calculou, a gente só vai ter que integrar em relação a R no caso aí, né, que não é tão difícil assim, na verdade. O único problema é que o R está no denominador, mas isso não tem problema. E antes eu queria abrir um parênteses para discutir uma coisa. Vamos lá, deixa eu só reescrever a equação aqui então. Bom, então reescrevendo o que a gente tem aqui do lado de esquerdo, né, já eu vou colocar aqui o 1 meio, que é constante, eu posso tirar da integral, m integral de ddt de r ponto quadrado, né, que a gente viu, a gente pode escrever dessa forma, r ponto quadrado, tranquilamente, em relação ao tempo, né, dt. Isto é igual ao lado direito, que é a integral de L2 sobre mr3 sobre mr3 dr, né? Ou seja, com relação a R, agora é uma integral em relação a R, desse lado eu tenho uma integral em relação a T, menos a integral de G emissão Mzinho, sobre R2 dr, mais uma integral avaliada em R, né? Com relação a R, no caso. E aí o que acontece? Vamos integrar então esses caras, né? A integral de 1 sobre R3 é igual a menos 1 sobre R2, certo? Seria a mesma coisa que integrar R a menos 3 mais 1, né? Menos 3 mais 1 sobre 1 menos 3 mais 1, né? Então tá certo, esse sinal de menos cai aqui, aí fica 1 sobre R, fica R a menos 3, né? Integral de R a menos 3. Menos 3 mais 1 fica R a menos 2, ou seja, 1 sobre R2. E a integral de 1 sobre R a 2, que é esse caso aqui, é a mesma coisa, só que é menos 1 sobre R no caso, né? Como já tem um menos ali, esse menos aqui vai matar, vai ficar positivo, né? Então, o que a gente pode escrever é que a gente tem 1 meio de m integral de R ponto, ou melhor, ddt, né? De R ponto quadrado em relação ao tempo é igual a... Aqui, na verdade, eu já poderia até escrever sem integral, né? Porque a derivada no tempo de uma integral no tempo é o próprio argumento, que é R ponto quadrado. Então, eu vou escrever aqui 1 meio de R ponto quadrado é igual a... Vamos lá. Menos, né? Esse cara aqui ficou negativo. Menos L2 sobre MR ao quadrado agora. MR ao quadrado, já que a gente já integrou isso em relação a R. Menos com menos daqui, né? Porque vai ficar menos 1 sobre R, né? A integral de R, a integral de 1 sobre R é menos 1. Desculpa. A integral de 1 sobre R2 é igual a menos 1 sobre R. Então, esse menos aqui mata. Com esse menos aqui. Fica mais G Mzinho sobre R, simplesmente, né? Agora. E é isso, mais uma constante, né? Porque essa integral é indefinida. E aí, olha só como é que eu posso escrever isso. Na prática, eu vou pegar este termo. Eu vou escrever isso daqui desse jeito aqui, ó. Eu vou escrever essa constante. Eu vou passar esses dois caras para o lado esquerdo, então, pode ser? Então, essa nossa constante, vamos saber quem é a constante? Ela é 1 meio de m
R ponto ao quadrado, R ponto quadrado, aqui ficou mais L2 sobre MR quadrado menos, que é esse cara aqui, G, Mzinho, sobre R. Quem é essa constante? Pega aí, 1 meio de MR2, 1 meio de MR ponto quadrado, é 1 meio de MV quadrado. R ponto é dr dt. Ou seja, é a derivada da posição R com relação ao tempo. Isso é velocidade. É uma velocidade específica, né? A velocidade radial do corpo, né? No campo gravitacional. Mas é a velocidade. Então isso aqui é energia cinética. Esse cara todo aqui é o que a gente chama de energia potencial. Mas você fala, tá estranha essa energia potencial, porque a energia potencial gravitacional que a gente conhece, de fato, é o menos G mzinho sobre R. Esse termo de L2 aqui eu não vi. Isso aqui é o que a gente chama de potencial efetivo. Então esse aqui é o potencial efetivo, tá? A gente vai discutir mais sobre esse cara aqui depois, mas na prática, então, isso aqui é energia cinética mais energia potencial. Então, essa constante só pode ser a energia. Então, a gente descobre que a energia é igual a 1 meio de m r ponto quadrado, seria a velocidade radial ao quadrado, mais o potencial efetivo, que é L quadrado sobre m r 2, não sei se está dando para pegar aí, menos G Mzinho sobre R, tá? Deu. E aí, beleza. Vamos guardar essa equação aqui, porque ela vai ser de extrema importância. Antes, gostaria de abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Veja, a gente começou a discussão toda no espaço tridimensional. Aí a gente viu que a gente, na verdade, só precisava de duas coordenadas, r e θ, para descrever o sistema, porque os planetas são todos confinados numa órbita, já que o momento angular ele é conservado. Então a gente precisava, né, a direção para fora do plano, digamos, ela não, a direção z, né, ela não varia. O momento angular ele não varia nunca, já que o momento angular é m r vetor p. Esse produto vai dar um vetor que é perpendicular aos dois vetores, tanto ao r quanto ao p, né, pela regra da mão direita. E aí o que acontece? É um vetor desse tipo aqui, né? Então você tem aqui R, você tem aqui P, e aí você tem um momento angular para cima, só que esse cara não pode variar, porque a gente viu que a derivada dele no tempo é nula. Ou seja, então a gente ficou com R e θ. E agora a gente encontra uma equação que só está em função de R. R e R ponto, no caso, né? Mas só em função de R. Não tem nem θ na nossa equação mais. Ou seja, a gente reduziu a equação da energia para uma variável só, que é a variável R, que é a coordenada R, no caso, né? Então, a gente deixou o problema até mais simples, enfim, do que estava, né? E aí, como que a gente manipula essa equação? É importante guardar ela, eu tenho a colinha aqui, mas a gente pode mexer um pouco mais nela, porque daqui vai sair tudo, velho. Vai sair as órbitas, vai sair o desvio da luz, que é o que a gente quer calcular, né? Na gravitação newtoniana. Qual é o desvio, né? Qual é o ângulo? Quanto vale o ângulo de desvio que a luz sofre ao passar num campo gravitacional, por exemplo, do Sol, né? Ou poderia ser de qualquer outra estrela barra planeta, corpos celestes no geral. E aí, enfim. Bom, para continuar manipulando essa equação aqui, vamos fazer o seguinte. Deixa eu escrever ela aqui de volta. A energia, a gente encontrou, é 1 meio de m r ponto quadrado mais L2 sobre MR2 menos G Mzinho sobre R, né? E aí o que acontece? Pega essa equação, multiplica por 2 sobre M. Então eu vou multiplicar a equação inteira por 2 sobre M. Se eu multiplico por 2 sobre M, eu tenho que, do lado esquerdo, 2E sobre M tem que ser igual a, multipliquei por 2, matou esse 2. Dividir por 2, dividir por M, matou esse M, fica só R ponto quadrado. Mais, eu dividi por M, então esse M mata, fica 2L quadrado sobre R2, né? O 2 matou com o 2, desculpa, o M matou com o M, o 2 fica ali, L quadrado, tá certo. L2, né? Era isso mesmo? Certo. Menos, então menos, multipliquei por 2,
Aqui era um m quadrado ou era m? Deixa eu só ver aqui, se eu não tô ficando louco. mr2 multiplica por 2 sobre m, tá certo. Menos 2g, mzão, o mzinho vai matar com o mzinho, fica só r aqui, né? Fica isso. Então, e aí o que acontece? Aqui é lógico, né, que estava errado. Eu dividi por m, não multipliquei por m. Então aqui aparece um m quadrado. M quadrado, r quadrado. Tá certo? Multiplicando por 2 e dividindo por m. M vezes m dá m quadrado. Agora tá certo. Dividi por m, um mzinho matou com mzinho, ficou isso daí. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero agora que apareça o seguinte. Eu vou multiplicar essa equação aqui por dθ, melhor, eu vou dividir a equação por θ ponto, tá? Divide a equação por θ ponto, θ ponto você sabe, é dθ dt, né? Então é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre dθ dt. Divide por θ ponto, basicamente. Por que você está fazendo isso? Você vai ver, ó, 2e vai ajudar a gente. Sobre m, multipliquei por θ, dividi por θ ponto, né? Então vou colocar aqui, ó, 1 sobre θ ponto quadrado tem que ser igual a... dividir por θ ponto quadrado. É a mesma coisa que dividir por dθ dt, tudo ao quadrado. Né? Mesma coisa que fazer isso. E aí o que acontece? Deixa eu trocar de disco, esse disco está pequenininho. Vou pegar um maior aqui. Aí. Dividir por θ ponto quadrado, então. Certo? Se eu dividir por θ ponto quadrado, aqui vai ficar r ponto sobre θ ponto, todo mundo ao quadrado. Ou seja, r ponto sobre θ ponto, os dois ao quadrado. Mais L, 2L quadrado sobre m quadrado, r quadrado, 1 sobre θ ponto, estou multiplicando tudo por θ ponto, menos 2, dividindo tudo por θ ponto, 2gm sobre r, 1 sobre θ ponto, quadrado. Bom, eu posso abrir θ ponto, tanto como sendo θ dt, que vai ser interessante para eu fazer isso aqui, e vai ser interessante eu abrir θ ponto quadrado, não como dθ dt aqui, que no caso é, mas também a gente lembra, né, que θ ponto, no caso ao quadrado, vamos lá, θ ponto é L sobre mr2, né? mr2. Ou seja, θ ponto quadrado é L quadrado sobre m quadrado r a quarta. Tudo bem? Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Do lado esquerdo da equação, eu vou escrever aquilo ali, ou seja, 2e sobre m, como θ ponto. Estou dividindo por θ ponto quadrado, ou seja, estou multiplicando por m quadrado r a quarta sobre L2, né? É o inverso. Então, m quadrado r a quarta sobre L2. Isso aqui tem que ser igual a... vamos lá. Aí aqui eu vou abrir da seguinte forma. dr, bom, r ponto é dr dt. Vezes o inverso de θ ponto, que é dθ dt, né? Ou melhor, dt dθ. dt dθ. Por que dt dθ? Porque θ ponto é dt dθ, certo? É dθ dt. O inverso disso é dt dθ, tá certo? Só que tá tudo ao quadrado aqui. Ficou isso, né? Mais 2L quadrado sobre M quadrado R quadrado. Aqui também eu vou escrever desse jeito, só que é o inverso, né? Porque eu estou dividindo, que multiplica então M quadrado R a quarta sobre L2. Tudo bem? Menos 2G mzão sobre R e M2 R a quarta sobre L2. Né? Ficou isso daí. Beleza. E o que eu vou fazer aqui então? Bom, aqui... Bom, M mata com esse M aqui, certo?
Fica então mr a quarta sobre... Fica 2e, mr a quarta. Deixa eu escrever isso aqui, ó. 2e sobre L2. Então vamos lá, escrever um pouco mais para cima. 2 vezes a energia total sobre L2 sobre L2 m quadrado não, m só, né? M R a quarta, fica isso daqui, né? Tá certo desse lado. Um M matou com M, tá. R a quarta, isso daqui é igual a... Bom, dt mata com dt, entre aspas, fica dr dθ, dr dθ, dr dθ, ao quadrado, dr dθ ao quadrado, mais... Aí aqui, ó, vai matar praticamente tudo, né? M quadrado com M quadrado, L quadrado com L quadrado, 1 quadrado com R a quarta, fica um R ao quadrado só, né? Fica 2R quadrado. Então mais 2R quadrado. Foi a única coisa que sobrou desse termo. E desse termo aqui, vai matar um R com R a quarta e só, né? Então fica menos 2G Mzão, Mzinho quadrado, sobre L2, R ao cubo. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. 2E sobre L quadrado, MR a quarta, igual a dr dθ quadrado, exatamente. Menos 2G Mzão, Mzinho quadrado, sobre L quadrado, R ao cubo. Exatamente. Tá certo. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos reorganizar esses termos aqui e escrever... Bom, na verdade, aqui já tá o suficiente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo por R a quarta, tá? Vou dividir a equação inteira por R a quarta. Se eu divido a equação inteira por R a quarta, esse lado aqui fica só isso daqui. Dividir por R a quarta. Aqui vai aparecer um 1 sobre R quadrado dentro dos parênteses aqui, né? 1 sobre R quadrado. Por quê? Se você distribuir esse quadrado, dá 1 sobre R a quarta. Já que eu estou dividindo, é isso que eu tenho. Aqui é dr dθ. Tudo ao quadrado, tá? Dividir por R quadrado, dividir por R a quarta, desculpa. Dividir tudo por R a quarta. R quadrado dividido por R a quarta fica 2 sobre R quadrado, né? 2 sobre R quadrado, tá? Que mais? A gente vai ter também... vamos lá. 2gm, já que eu dividi por R a quarta, vai aparecer 1 sobre R aqui, né? 1 sobre R. Tinha um R ao cubo ali, eu dividi por R a quarta. Ficou simplesmente isso. Deixa eu só ver aqui na minha colinha se eu não errei em nada. Tem um 2 aqui que não era para estar aqui. Esse 2 aqui. Deixa eu ver desde o começo aqui. 2E, é muita conta, cara. 2E sobre M, multipliquei, né, por 2E. Por 2 sobre M, no caso. Aqui ficou 2E sobre M, tá certo. Esse 2 matou, o M matou, aqui tá certo. Multipliquei por 2 sobre M, tem um 2 aqui. Beleza. Na verdade tá certo, né? Eu acho. Tá ponto quadrado. Ok. Bom, se estiver errado, daqui a pouco eu corrijo, então. E aí, a gente tem que saber, então, qual que é a função, né, R em função de θ, porque agora eu vejo que eu estou derivando R em relação a θ, que satisfaz essa expressão toda. Ou seja, isso aqui tem um sinal de igual aqui, né? Perdão. Que satisfaz essa expressão toda. Ou seja, qual é a função R em função de θ que satisfaz 1 sobre R2 derivada de R em relação a θ mais 2 sobre R quadrado menos 2G Mzinho quadrado sobre L quadrado vezes 1 sobre R, que dá isso, que dá essa constante aqui. Porque o lado esquerdo é tudo constante, né? Então eu tenho que saber qual é a equação que satisfaz isso. Qual é o R em função de θ que satisfaz isso. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui. Então, bom, antes, né, deixa eu apagar então para a gente reorganizar esses termos aqui.
Bom, então voltando e corrigindo o que eu vi que tinha errado mesmo aqui, comparando o que eu tinha feito com o que eu estava escrevendo. Na verdade, a energia era isso daqui, né? Eu esqueci, na verdade, desse fator 2 aqui, no denominador desse cara do potencial efetivo, tá? Por isso que quando eu multipliquei por 2 sobre m, apareceu um m quadrado, eu estava multiplicando L2 ao quadrado por 2, só que eu não vi que tinha um sobre 2 aqui, né? E de fato tinha um sobre 2 aqui. Então, quando eu multiplico por 2 sobre m, aparece um m quadrado aqui, mas o 2 mata, né? Então era isso que estava estranho. Aí esse cara aqui, né, depois da manipulação que a gente fez, se transforma em 1 sobre R2. O que eu fiz aqui, né, esse cara de baixo, foi simplesmente reescrever o que a gente tinha no quadro passado, só que agora mais organizado. Então o que a gente tem é isso, né? 1 sobre r quadrado dr dθ mais 1 sobre r2 menos 2gm ao mzinho sobre l quadrado 1 sobre r igual a essa coisa toda aqui que é tudo constante, né? 2 é uma constante, m é uma constante, a energia é constante e o momento angular é constante, logo o quadrado dele também é constante. E aí, bom, isso aqui, cara, tá bem convidativo, né? Tá tudo no denominador aqui, né? Propositalmente, porque a gente dividiu tudo por r à quarta. Lembrando que foi isso que a gente fez no último quadro. Para chegar nisso daqui, a gente teve que dividir tudo por r à quarta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, de uma letra que eu coloquei, xi. Vamos fazer uma mudança de variável, então. Eu vou chamar de xi 1 sobre r, tá? 1 sobre r é xi. Parecendo um gama isso aqui, né? R. 1 sobre r é xi. E aí, bom, se eu faço isso, a derivada de xi em relação a r, né? Então, dxi é simplesmente menos 1 sobre r quadrado dr, né? Por quê? Porque derivar xi em relação a r é é a derivada desse cara aqui, derivada de 1 sobre r, né? Derivada de 1 sobre r, a derivada de r é menos 1, né? Então fica menos 1, caiu 1, né? Então fica menos 1 sobre R2, menos 1, R é menos 2, 1 sobre R quadrado. Em relação a R, né? Então a derivada de xi em relação a R, basicamente o que eu quero dizer, a derivada de xi em relação a R é isso. Basicamente, então, o diferencial de xi é 1 sobre R2 em relação a R, né? Menos 1 sobre R2 dr. Por que isso é importante? Porque olha só o que a gente tem aqui, ó. 1 sobre R2, ou seja, isso daqui seria xi quadrado. dr, aqui a gente tem um dr. Bom, seria interessante se eu derivasse xi em relação a θ. Por quê? Porque aí eu vou ter um dr dθ, que é o que eu tenho aqui. Então, fazendo dxi dθ, isso aqui é menos 1 sobre R2 dr dθ. Então, na prática, o que eu tenho aqui, ó, dxi dθ é menos 1 sobre R2 dr dθ, que é exatamente o que eu tenho aqui. Você fala, não, mas aqui é positivo, mas como eu vou levar ao quadrado, o negativo aqui vai dar na mesma, né? Não tem problema, quando eu levar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo. Então, é a mesma coisa, né? Eu vou levar isso aqui ao quadrado. Então, eu vou reescrever isso tudo como esse cara aqui é o dxi dθ ao quadrado, ou seja, dxi dθ ao quadrado, mais 1 sobre R2. A gente viu aqui, né? 1 sobre R2 é dxi. Então, mais xi, na verdade, ao quadrado. Se eu integrar isso daí, né? Xi quadrado, menos 2g mzinho quadrado sobre o momento angular ao quadrado, 1 sobre r. 1 sobre r a gente definiu ali como sendo xi, né? Mudança de variável. Então, vezes xi. É só isso? Isso daqui é igual ao lado esquerdo, que é simplesmente 2me sobre L2. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, eu tô ficando louco já, cara. Bom, vamos tentar aqui, na verdade, tá bem convidativo isso daqui pra gente completar quadrados, né? Porque aqui eu tenho
dxi dθ quadrado. Aqui eu tenho uma coisa ao quadrado. Aqui, aparentemente, né, tem uma coisa que se parece com duas vezes o primeiro vezes o segundo. No caso, o primeiro seria esse, vezes o segundo. Então, eu vou forçar o segundo a ser o g mzão mzinho quadrado sobre L2. Como assim? Soma dos dois lados da equação, isso daqui, ó. Vou fazer o seguinte, então. Vamos reescrever, que a gente já tem. Dxi dθ. Deixa eu ver, só para não me perder aqui, eu não tenho como não usar a cola aqui, cara. É muita conta, senão eu me perco. Mas, esse aqui é o quadrado do primeiro. Vou escrever assim, ó. Menos 2g mzinho quadrado sobre L2. Xi, né? Tá multiplicando aqui. Bom, para eu fazer para eu completar quadrados aqui, eu tenho que somar algo que seria o segundo, né? Porque aqui aparece para mim duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o segundo só pode ser g mzinho quadrado sobre L2. Tudo ao quadrado. Então, eu somei esse cara dos dois lados, né? Vou ter que somar isso aqui do outro lado também. Então, isso daqui é 2me, duas vezes a massa vezes a energia, sobre o momento angular ao quadrado, mais g mzinho ao quadrado sobre L ao quadrado, tudo ao quadrado. Tá? Somei esse cara dos dois lados. Aí, claramente, aqui você vê um quadrado perfeito, né? Isso aqui é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, olha o segundo aqui, ó, g mzinho quadrado sobre L2, mais o quadrado do segundo. Já que o segundo é esse cara inteiro aqui, tá aqui, ó. Então, eu posso escrever isso de uma forma um pouco mais curta. Eu vou apagar ali em cima para a gente continuar. Como o seguinte, então. Vamos lá. De forma curta, eu vou escrever isso daqui. O seguinte, o dxi dθ continua ali, né? Ele não faz parte dessa parte de completar quadrados. Então, o que a gente fica é dxi dθ, tudo ao quadrado, menos. Aí agora é este cara aqui completando quadrados, né? Então, é o quadrado do primeiro, xi quadrado, xi menos g mzinho quadrado sobre L2. Tudo ao quadrado. Se você distribuir, né? Isso daí vai voltar a ser isso daqui, né? Então, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro, que está aqui, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Que está aqui. Isso tem que ser igual a 2me sobre L2 mais g mzinho quadrado sobre L2, tudo ao quadrado. Tá bom? Beleza. Beleza. Loucura. Olha só. Caramba, cara. Do lado direito, nossa, agora vai entrar a treta aqui, ó. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, então, né? Por que aqui vai morar a treta? Eu vou pegar esse lado direito aqui, ó. Vamos olhar para ele. 2me sobre L2. Veja que até agora é só matemática que a gente está fazendo, né? Não tem nada de física aqui, por enquanto. Acontece que daqui vai sair toda a física que a gente quer, né? Mais G mzinho quadrado sobre L2. Tudo ao quadrado. Como que eu posso reescrever isso? Eu posso fatorar esse lado direito aqui, né? Isso aqui. Da seguinte forma, eu vou pegar g mzinho quadrado sobre L quadrado e fatorar ele. Se eu faço isso, olha só o que acontece. Eu vou fatorar então, eu vou escrever isso daqui como g mzinho quadrado sobre L quadrado, fatorei, ao quadrado, né? Vou fatorar esse cara inteiro. Isso aqui vai multiplicar 1, que é ele mesmo, né? Que seria esse caso aqui, mais o que ele vai multiplicar? Ele vai ter que multiplicar o 2 continua ali, o E, porque o E eu não fatorei, né? Eu deixei ali. Agora, eu fatorei mzinho quadrado
Melhor, eu fatorei L. Bom, tem um L quadrado aqui, ele vai ter que multiplicar L quadrado, né? L quadrado. Porque quando esse cara entrar aqui, vai matar esse L quadrado. Como ele tá, vai ficar um L à quarta, vai ficar L quadrado. Sobre L à quarta fica um L quadrado no denominador, que é o que tinha aqui. Beleza? Beleza. Sobre, aí eu vou ter que dividir por esse carinha do denominador inteiro. Por quê? Porque ele não tá aqui, né? Quem tá aqui é só o mzinho. Mas não g mzinho quadrado sobre L quadrado. Então eu vou ter que dividir isso tudo por g mzinho quadrado, tudo ao quadrado, né? Então fica melhor se a gente escrever desse jeito. Você fala, nossa, mas eu acho que agora você deixou pior. Não, vai ficar melhor. Vai ficar melhor porque aqui a gente consegue... Só tem constante aqui, né? Só tem constante, a gente pode chamar isso de alguma coisa. De uma letra só, né? Aí fica bem mais simples. Então, de fato, é isso que eu vou fazer agora. Isso aqui que eu fiz foi só fatoração, eu acho que é bem simples para todo mundo, pelo menos eu espero, né? E aí, bom, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, com certeza eu vou separar essa aula em dois. Mas vamos lá, vamos vendo. O que a gente vai ter então, por enquanto, vai ser... Bom, eu vou então adotar uma... Bom, deixa eu reescrever antes de tudo. Vamos lá, dxi dθ, tudo ao quadrado, que é o cara... Agora eu estou pegando todo mundo da esquerda aqui. Menos xi menos g mzinho ao quadrado sobre L ao quadrado. Isso vai ser igual a... Fatorei um g mzinho quadrado sobre L quadrado, todo mundo ao quadrado. Que multiplica 1 mais 2e L ao quadrado sobre G mzinho ao quadrado, tudo ao quadrado. Fecha aqui. Beleza. E aí, vamos lá. Vamos chamar esse cara aqui, vamos dar uma letra para ele. Vamos definir como epsilon. Epsilon, então, vou definir como epsilon. Definição aqui, hein? O termo raiz de 1 mais 2e L quadrado sobre G mzinho quadrado. Por que raiz? Porque de fato, na verdade, eu quero trabalhar com epsilon quadrado e não com epsilon, né? Então aqui vai aparecer um epsilon quadrado pra gente. Por quê? Porque ele está elevado a 1. Aqui o epsilon estou definindo como esse cara aqui elevado a meio, né? A raiz disso. Então, se eu definir isso daqui tudo como epsilon, como eu falei, eu posso chamar isso aqui de uma constante. Eu ainda posso falar que o epsilon, que é esse cara todo que multiplica isso, dá outra constante, já que isso aqui tudo também é constante. E aí a gente vai chegar numa coisa muito legal. Por quê? Bom, já que eu defini o epsilon como sendo esse cara todo aí, olha só o que vai acontecer. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo, na verdade. Eu vou começar a escrever um pouco menor, cara, porque tá tomando muito espaço aqui, né? Bom, reescrevi aqui então o nosso epsilon, né? Que eu coloquei elevado a meio aqui para não ter que ficar escrevendo raiz. Mas enfim. E aí, qual é a equação que a gente tinha, né? A gente tinha aqui dxi dθ, tudo ao quadrado, menos xi menos g mzinho ao quadrado, né? Sobre L quadrado, tudo ao quadrado, dava G mzinho, vou escrever aqui, ó, G mzinho quadrado, sobre L quadrado, tudo ao quadrado, agora que multiplicava aquilo, só que aquilo a gente chamou de epsilon, no caso epsilon quadrado aqui, né? Porque ele estava elevado a 1, não era a raiz. E aí o que vai acontecer? Chama esse cara, que também é constante, vezes o epsilon, que também é constante, de uma outra constante. Eu vou chamar aqui de psi ao quadrado. Já que está os dois ao quadrado, vou chamar isso aqui de psi ao quadrado. Então isso daqui tudo é igual a psi ao quadrado, tá bom? Então isso aqui tudo é igual a psi ao quadrado. Beleza? Beleza. Mais uma que a gente pode fazer aqui é chamar esse cara que está aqui dentro, a última aqui agora, juro, de beta. Por que de beta? Ou melhor, né, de beta
Vou chamar o argumento, chamar o que está aqui dentro de beta. Se eu faço isso, a relação que eu tenho é a seguinte. Vamos lá. Dxi dθ ao quadrado mais, eu chamei o que está dentro de beta, mas o que está dentro está elevado ao quadrado. Então isso daqui é beta quadrado é igual a psi ao quadrado. Ok. Como o beta, vamos lá, o beta, eu defini aqui, né, como sendo psi menos g, mzão, mzinho, quadrado, sobre L, quadrado, ou seja, psi menos uma constante, eu sei que a derivada de beta tem que ser igual, ou melhor, o diferencial de beta tem que ser igual ao diferencial de psi, já que esse cara todo aqui é constante. Tudo bem? E o psi, não, o psi ele depende de R, né? A gente viu lá, a gente definiu aqui, mudamos a variável, na verdade, né? Psi é 1 sobre R. Então, a única coisa que pode mudar aqui é o psi. Esse cara aqui todo, quando eu tomar a derivada dele, vai dar zero, já que ele é tudo constante. Já que d beta é dxi, o que eu tenho aqui é d beta, dθ quadrado, a derivada de beta, em relação a θ, tudo ao quadrado, mais beta quadrado, isso aqui é igual a uma constante ao quadrado. Mas peraí, qual que é a função que você deriva ela em relação ao ângulo, eleva ao quadrado, soma com a função original e isso dá uma constante? Bom, a gente pode fazer isso por argumentação. Vamos falar que o beta, ou melhor, vamos falar que o psi é, vou dizer aqui, melhor, o beta, né? Vamos dizer que o beta ele seja psi cosseno θ. Poderia ser seno, o cosseno, seno é um cosseno deslocado de π sobre 2, né? Então, mesma coisa. Poderia ser cosseno do ângulo mais uma fase, né? Mas eu vou escolher a fase como sendo nula. Por quê? Porque cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ dá 1. Dá uma constante quadrada, né? 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui tem muito cara de... Qual que é a derivada do cosseno? É menos seno, mas aqui está ao quadrado, certo? Mais, então aqui eu tenho seno quadrado mais cosseno quadrado igual a alguma coisa ao quadrado, que é constante. Então, de fato, se eu faço d beta dθ, isso daqui, como o psi ele é constante, d beta dθ fica igual a psi menos psi, né? Porque vai dar a derivada do cosseno é menos seno, seno de θ. E aí o que acontece? Acontece que, como está ao quadrado, isso aqui vai ficar então psi ao quadrado. Eu vou fatorar aqui, né? Porque ele vai aparecer aqui no beta também, já que eu defini beta como cosseno. Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual, vou colocar aqui embaixo, a psi quadrado. E de fato, né, como esse cara é 1, a gente prova que psi é igual a psi. O que isso significa? Significa que a gente pode sim supor que beta é uma função do tipo psi cosseno de θ. Mas dado que eu posso escrever isso, na verdade, o que a gente tem como consequência, né, a gente vai ter que voltar então todas as nossas variáveis, né, escrever que beta, já que beta é dxi e xi é 1 sobre R, a gente vai fazer isso na próxima aula, né? A gente vai encontrar uma função da trajetória, né? A gente está bem perto de encontrar a função da trajetória, só não vou fazer isso hoje porque eu estou realmente bem cansado. Foi aí uma cota de aula, acho que bateu 1 hora, não bateu não? Ou vai bater. Mas enfim, eu vou continuar essa aula depois. E, enfim, a gente está bem perto de chegar na equação da trajetória. Uma equação para R, em função do ângulo θ. E aí sim, cara, aí a gente vai voltar à física, né? Basicamente a aula de hoje foi puramente matemática, só manipulação aqui, manipulação ali, integra aqui, integra acolá, toma, né, derivada, coloca uma variável, né, muda a variável, né, faz uma mudança de variável. Então hoje a gente basicamente manipulou a equação inteira para chegar no que a gente queria,
que é uma equação da trajetória. E a gente está do lado dela. A gente está tipo, entrando, a gente vai encontrar a equação da trajetória na aula de amanhã. É a primeira coisa que a gente vai encontrar já. Porque agora está fácil, né? Eu consegui reduzir esse nosso problema a algo que vai uma coisa puxando a outra, né? Há uma função, por exemplo, trigonométrica, né? Que seria essa. Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ, que é 1. E aí é só a gente ir voltando, substituindo as variáveis que a gente vai encontrar a equação da trajetória, tá? Então eu vejo você na aula de amanhã pra gente fazer isso. Valeu, falou e